A mão de James tremeu enquanto ele assinava o terceiro formulário de demissão em 2 anos. Seus dedos, calejados de anos trabalhando em canteiros de obras, mal conseguiam segurar a caneta. Ao seu lado, seu filho David, de 7 anos, dormia desconfortavelmente em uma cadeira de plástico cinzento na sala de espera do hospital. A cabeça da criança estava inclinada em um ângulo que só as crianças conseguem dormir sem reclamar. Sua boca estava levemente aberta. Ao pescoço dele pendia um fio fino, um amuleto que James tinha dado a seu filho quando nasceu, feito de madeira de uma árvore que seu avô tinha plantado 50 anos atrás. James não queria acordar David. A criança tinha dormido apenas 3 horas na noite anterior. Os medicamentos que a máquina ao lado da cama de David continuava bombeando para seu pequeno corpo não permitiam noites inteiras de sono, nem permitiam dias completos de paz. Leucemia. Essa palavra tinha se tornado a letra mais pesada do alfabeto. Sr. Ashton? A recepcionista levantou seu olhar da tela do computador. O médico vai vê-lo agora. James acordou David gentilmente. A criança acordou com aquela clareza instantânea das crianças, sem sonolência, sem confusão. Apenas acordado, simplesmente presente. Vamos lá, campeão. James sussurrou, pegando a mão pequena de seu filho. O Dr. Chen quer checar como você está se sentindo hoje. Enquanto caminhavam pela ala de oncologia pediátrica, um corredor que cheirava a desinfetante e esperança desesperada, James sentiu o peso do mundo nos seus ombros. 45 anos. Construtor de profissão. Viúvo há 3 anos. Pai de uma criança doente há 15 meses. Endividado por $100.000 em contas médicas. E agora, sem emprego. A empresa tinha feito demissões, cortes orçamentários. James tinha procurado permissão para trabalhar meio período. Alguma coisa, qualquer coisa, para poder estar presente nas consultas, nos tratamentos, nos dias ruins quando David não conseguia sair da cama. Seu supervisor tinha sido claro. É tudo ou nada, James. Não temos espaço para meio expediente. Então James tinha escolhido seu filho. 2 semanas depois, James estava em uma situação que nunca tinha imaginado. Seu colega de trabalho, Marcus, um homem que James tinha conhecido por apenas 8 meses, tinha um primo chamado Victor Ashford. Não o Victor Ashford. Não o bilionário que possuía metade dos edifícios em Atlanta. Aquele mesmo. Victor está procurando alguém, Marcus tinha dito durante o intervalo de almoço, meses atrás, para trabalhar em um de seus projetos, construção, supervisão, seu tipo de coisa. James tinha rido naquela época. Marcus, cara, homens como Victor Ashford não contratam pessoas como eu. Talvez não, Marcus tinha respondido, mas ele também não sabe que você existe ainda. Agora, 1 semana depois de ser demitido, James recebeu uma mensagem de texto de Marcus. Victor quer te conhecer. Amanhã. 10 a.m. Seu escritório. Traga David se precisar. James tinha lido a mensagem 3 vezes. Depois, 4 vezes. Depois tinha mostrado para David. Pai, você parece assustado. David tinha dito, com aquela sabedoria que as crianças doentes adquirem, a compreensão profunda da fragilidade da vida. Vai dar tudo certo. James queria acreditar nisso. O escritório de Victor Ashford ocupava o topo de um prédio de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. James nunca tinha estado em um lugar assim. O elevador era silencioso. O ar era frio e controlado. Ar-condicionado perfumado com algo que cheirava a dinheiro e poder. Quando as portas se abriram no 38º andar, James sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O espaço era imenso. Janelas do chão ao teto revelavam Atlanta deitada aos pés deles como um reino conquistado. O escritório de Victor parecia menos um lugar de trabalho e mais um museu de riqueza. Arte nas paredes que James não conseguia nomear, móveis que pareciam ser obras de arte, uma vista que custava mais do que James ganharia em 10 vidas. Sr. Ashton.
Uma mulher em um terno impecável o direcionou para dentro. O Sr. Ashford está em uma conferência importante. Ele pediu que você esperasse em seu escritório privado. Seu filho pode ficar na sala de recreação ao lado. Temos videogames, televisão, ar-condicionado. Ele pode ficar comigo, James disse imediatamente. Seus instintos de proteção dispararam. Ele não deixava David com estranhos, nem por um minuto. A mulher sorriu com aquela frieza profissional de alguém que trabalha para bilionários. Como preferir? David entrou no escritório e parou. Seus olhos se ampliaram. Uau, pai! Esse é o escritório mais bonito que já vi. James o levou até a janela. A Atlanta se estendia abaixo deles, pequena e distante. Um mundo que existia em um nível totalmente diferente daquele em que James vivia. Um mundo de pessoas diferentes. Pessoas que não se preocupavam com contas médicas ou demissões, ou se teriam dinheiro o suficiente para as próximas séries de quimioterapia. É bonito, James concordou, segurando a mão de David. Mas sabe o que eu acho mais bonito? O quê? Você? Meu filho? Isso é o mais bonito do mundo. David, sem saber o quão profundo aquele momento era, simplesmente apertou a mão de seu pai. Victor Ashford entrou no escritório 40 minutos depois. Ele era diferente de como James o tinha imaginado. Não mais velho, talvez 70 e poucos anos, mas com uma qualidade de desgaste que o dinheiro não conseguia disfarçar. Seus olhos eram cinzentos e penetrantes, mas havia algo cansado neles. Algo que surgia que nem toda a riqueza do mundo conseguia comprar sono. Sr. Ashton, Victor estendeu a mão. Seu aperto de mão foi firme, testador, como se estivesse tentando medir o caráter de James através da pressão de seus dedos. Sr. Ashford, James respondeu, tentando manter a voz estável. Obrigado por me receber. Victor se sentou em sua cadeira de couro preto, uma cadeira que parecia um trono, e estudou James por um longo momento. Seu olhar se moveu para David, que estava silenciosamente observando tudo com a inteligência tranquila de uma criança que tinha aprendido a não fazer muito barulho em lugares importantes. Marcos me disse sobre você, Victor começou. Disse que você é o melhor construtor que conhece. Disse que você é honesto. Disse que você é um homem de integridade. Marcos é gentil, James respondeu cuidadosamente. Marcos não é gentil, Victor respondeu, seus olhos ainda fixos em James. Marcos é franco. Ele não diz coisas que não são verdadeiras. Então, quando ele diz que você é um homem de integridade, eu ouço. Victor se recostou em sua cadeira. Seus olhos começaram a fechar lentamente, como se o peso de uma conversação normal fosse demais para suportar. Sua respiração se tornou mais profunda, mais regular. Eu tenho uma condição, Victor disse, sua voz já ficando mais morna, mais distante. Narcolepsia. Posso adormecer a qualquer momento, sem aviso prévio. Não é conveniente em reuniões importantes, mas é a vida que tenho. Sua voz se tornou um sussurro. Seus olhos se fecharam completamente. E então, Victor Ashford, bilionário, homem de poder, dono de impérios, começou a roncar suavemente, sua cabeça caindo um pouco para trás contra o encosto da cadeira. James olhou para David. David olhou para James. Ele dormiu? David sussurrou. Parece que sim, James sussurrou de volta. Minutos passaram. A cidade continuava brilhando abaixo deles, indiferente a este pequeno momento desdobrando-se em um escritório no 38º andar. James não sabia o que fazer. Estava sendo testado? Deveria acordar Victor? Deveria sair? Deveria simplesmente esperar? Então algo aconteceu que James não esperava. Victor começou a suar. Sua respiração ficou mais pesada, mais irregular. Suas mãos se contraíram nas laterais da cadeira. Seu rosto se contorceu ligeiramente. Não um rosto de desconforto físico, mas de dor emocional, de um pesadelo, de memórias que mesmo o sono não conseguia deixar para trás. Não, Victor murmurou, ainda dormindo. Catherine, não, por favor,
James sentiu algo se mexer em seu peito. Ele reconhecia esse som. Havia ouvido-o em sua própria voz muitas vezes, nos primeiros meses depois que sua esposa Sarah tinha morrido. Aquele som de alguém perdendo algo que nunca poderia recuperar. Sem pensar, James se levantou. Caminhava lentamente até a parede, onde havia uma manta de caxemira. Cara, provavelmente mais cara do que o aluguel de James, pendurada sobre uma cadeira decorativa. James a pegou e, com movimentos cuidadosos, a draped sobre os ombros de Victor, cobrindo seu corpo como um pai cobre seu filho com um cobertor em uma noite fria. "Por que você fez isso?" David sussurrou. "Por quê?" James respondeu, seu próprio coração quebrando pelo homem que ele havia conhecido por apenas alguns minutos. Estar sozinho assusta todo mundo, mesmo os bilionários. Victor acordou com um sobressalto. Seus olhos se abriram bruscamente. Aquele despertar abrupto de alguém saindo de um pesadelo. Por um momento, ele pareceu desorientado, como se não soubesse onde estava. Seu olhar se moveu da manta em seus ombros para James e David, ambos agora sentados respeitosamente em suas cadeiras, esperando. "A manta", Victor disse, sua voz rouca do sono. "Você a colocou?" "Sim, senhor", James disse. "Você estava tendo um pesadelo. Pensei que ajudaria." Victor removeu a manta lentamente. Seus olhos, cinzentos e penetrantes, estudaram James de uma forma que fez o homem se sentir completamente exposto, como se cada segredo que ele guardava fosse visível. "Por que você fez isso?" Victor perguntou, exatamente como David tinha perguntado momentos antes. James pensou cuidadosamente sobre como responder. A verdade, ele decidiu, era a única coisa que tinha a oferecer. "Porque eu perdi minha esposa", James disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Há 3 anos, e no primeiro ano, tive pesadelos todas as noites. Pesadelos onde ela me deixava, pesadelos onde eu não conseguia salvá-la. E nos dias quando acordava desses pesadelos, tudo o que eu queria era não estar sozinho. Eu queria estar perto de alguém que se importasse. Queria sentir que eu não tinha sido completamente abandonado." James fez uma pausa. Ele olhou para David. "Agora, é meu filho que me importa mais do que qualquer outra coisa. E quando o vejo assustado ou sozinho, eu quero alcançá-lo. Quero lembrá-lo que ele não está sozinho. Você parecia estar sozinho, senhor. Então eu tentei ajudar." O escritório ficou perfeitamente silencioso. Victor se recostou em sua cadeira. Suas mãos, James notou, estavam tremendo ligeiramente. "Quantos anos tem seu filho?" Victor perguntou. 7. James respondeu. "Se chama David." "David", Victor repetiu, como se estivesse provando o som da palavra. "Você tem mais filhos?" "Não, senhor. Só David." "Ele está doente", Victor disse. Não era uma pergunta. Era uma observação clínica, como se a doença fosse uma coisa visível, escrita no corpo de David, em tinta invisível que apenas Victor conseguia ler. James sentiu seu corpo ficar rígido. "Leucemia. Ele está em tratamento." "Quimioterapia?" "Sim, senhor." "Qual é o prognóstico?" "Bom", James respondeu, sua voz ganhando força enquanto ele falava. O otimismo de um pai que tinha aprendido a manter esperança viva como uma chama. "Os médicos dizem que ele responde bem ao tratamento. Precisamos de mais 3 séries de quimioterapia. Depois, se tudo correr bem, ele terá remissão completa." Victor olhou para Dave por um longo momento. Seus olhos, tão duros, tão frios momentos atrás, começaram a suavizar. "Qual é seu nome, garoto?" Victor perguntou. "David Michael Ashton", respondeu o menino, sua voz pequena mas clara. "Tenho 7 anos e 8 meses, e tenho câncer. Mas meu pai diz que sou o mais valente garoto que ele conhece." Victor se levantou. Caminhou até David. Com um movimento cuidadoso, ele sentou-se no chão. Não em uma cadeira, mas no chão, para estar no nível dos olhos do menino. "Você é bravo?" Victor perguntou. "Não", Dave respondeu honestamente.
Às vezes sou muito assustado. Dói quando eles colocam o tubo. Dói quando eu fico doente depois da medicina. E tenho medo de que o câncer volte. Mas meu pai diz que ser bravo não significa que você não tem medo. Significa que você faz as coisas mesmo tendo medo. Victor fechou os olhos por um momento. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Apenas uma, mas significativa, como se aquele líquido salino carregasse toda a emoção que o homem tinha passado uma vida inteira tentando suprimir. Você é o garoto mais bravo que eu já conheci, Victor disse. Victor não ofereceu um emprego a James naquele dia. Em vez disso, ele ofereceu algo muito mais estranho. Ele ofereceu a Victor a oportunidade de trabalhar em seu projeto pessoal, um projeto que ele tinha estado tentando completar nos últimos 5 anos e nunca conseguia encontrar o homem certo para supervisioná-lo. É uma expansão do hospital infantil, Victor explicou uma hora depois, enquanto ele, James e David estavam sentados em seu escritório, comendo pizza que Victor havia mandado buscar. Eu quero construir uma ala inteira dedicada apenas a crianças com câncer, quartos que não parecem quartos de hospital, áreas de recreação, um espaço onde as crianças possam brincar entre os tratamentos, um lugar onde a morte não seja a única coisa visível na parede. Por quê? James perguntou. Por que você quer fazer isso? Porque eu tinha uma filha. Victor respondeu, sua voz ficando mais fraca. Catherine. Ela tinha 8 anos quando foi diagnosticada com leucemia. Isso foi 22 anos atrás. Não havia tratamentos como existem agora. Ela morreu em um quarto de hospital cinzento e frio, cercada por máquinas que apitavam e cheirava a morte e desinfetante. Victor fez uma pausa. Ele olhou para David. Se eu tivesse tido os tratamentos que você está tendo, David, ela teria vivido. Se eu tivesse tido médicos como os seus, ela teria tido uma chance. Mas eu não era um homem que entendia a importância de coisas como essa naquela época. Eu era apenas alguém que estava perseguindo dinheiro. E quando minha filha morreu, descobri que o dinheiro não conseguia trazer ninguém de volta. Não conseguia desfazer nada. Não conseguia mudar nada. Então você quer ajudar outras crianças, James completou. Sim, Victor respondeu. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém que entenda a dor, alguém que saiba o que significa ver uma criança sofrer, alguém que tenha integridade e não vai deixar que a ganância corrompa esse projeto. Victor olhou para James. Eu quero que você lidere isso, Victor disse. Quero que você supervisione cada aspecto da construção. Quero que você certifique-se que cada detalhe é perfeito. Quero que você construa o lugar onde minha filha deveria ter tido uma chance de viver. Qual é o salário? James perguntou, sua voz tremendo. O que você estava ganhando antes? Mais 50%. Victor respondeu. E benefícios completos de saúde para você e para David. Cobertura total para seus tratamentos de câncer. James sentiu seu peito ficar apertado. Cobertura total para o tratamento de David. Nenhuma mais dívida. Nenhum mais trabalhos extras. Apenas a capacidade de estar presente para seu filho enquanto ele lutava pela vida. Sim, James disse, sua voz quebrando. Sim, eu aceito. 18 meses depois, David completou sua última série de quimioterapia. Os médicos fizeram uma varredura de follow-up. Analisaram os resultados. Usaram a palavra remissão completa, 3 vezes em sucessão, como se a repetição pudesse fazer a realidade mais real, mais permanente, mais verdadeira. David era uma criança de câncer que não tinha mais câncer. James chamou Victor primeiro, antes de qualquer outra pessoa. Seu chefe, seu amigo, o homem que tinha crido nele quando ninguém mais fazia. Ele está bem, James disse, sua voz tremendo de gratidão e alívio. David está bem, Victor. Ele vai viver. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Obrigado, Victor disse finalmente, sua voz quebrada com emoção. Obrigado por cuidar dele. Obrigado por darem a ele uma chance de viver. Você fez isso? James respondeu. Você salvou meu filho. Não,
Victor disse. Você salvou minha alma. Quando você colocou aquela manta em mim, você fez algo que ninguém tinha feito em 22 anos. Você viu minha dor e respondeu com compaixão. Você lembrou-me que eu era mais do que apenas um homem que acumulava riqueza. Você lembrou-me que eu ainda era humano, que eu ainda importava. 2 anos depois, a ala pediátrica de oncologia do hospital foi aberta. Era tudo que Victor tinha sonhado. Os quartos eram brilhantes e coloridos. As paredes tinham murais de artistas famosos, imagens de animais selvagens, florestas mágicas, oceanos vibrantes. Havia uma sala de recreação com videogames e televisores e sofás confortáveis. Havia uma cozinha onde os pais podiam preparar comida caseira. Havia uma biblioteca com milhares de livros. Havia até uma pequena sala de cinema onde as crianças podiam assistir filmes com seus pais. E no coração da ala, em uma placa de bronze polido, havia os nomes de 2 pessoas, Catherine Ashford e David Ashton. 2 crianças que nos ensinaram o significado da coragem. 2 crianças que nos fizeram humanos novamente. Na cerimônia de abertura, com centenas de pessoas presentes, Victor colocou sua mão no ombro de David, que agora tinha 9 anos e estava completamente calvo de novo, seus cabelos começando a crescer de novo, preto e encaracolado e mais lindo do que nunca. Você salvou minha vida, Victor sussurrou, e James foi o único que ouviu. Você e seu pai, vocês me salvaram. David, com a sabedoria das crianças que haviam sofrido muito jovem, simplesmente sorriu e tomou a mão de Victor. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Não foi sobre dinheiro, ou poder, ou sucesso profissional. Foi sobre redenção. Foi sobre um homem muito velho que havia passado a vida acumulando riqueza, aprender que a verdadeira riqueza era amar e ser amado, era estar presente, era estar conectado com outro ser humano de uma forma que transcendia tudo, riqueza, poder, status. 5 years later, David was a healthy, vibrant 14-year-old boy who spent his summers volunteering at the hospital where he had been treated. James had become one of Atlanta's most respected construction leaders, known not just for his technical skill, but for his ethical leadership and his commitment to building spaces that healed rather than just sheltered. And Victor had found what he had been searching for his entire life: redemption, purpose. The knowledge that his wealth could be used not to isolate him from humanity, but to connect him more deeply to it. One afternoon, as James and David walked through the pediatric oncology ward, a place that had once terrified James with its clinical coldness, David turned to his father. "Dad, do you remember that day? When we met Mr. Victor?" "I remember," James said, his hand on his son's shoulder. "I was so nervous." "I wasn't nervous," David said. "I just saw a sad man. And you taught me that when you see someone sad, you try to help them. You taught me that kindness doesn't cost anything, that it's the most valuable thing you can give." "You taught me that," James corrected gently. "You were the one who had the wisdom to see past the wealth and the power and recognize that underneath it all was just a lonely old man who needed to know that someone cared." They stood together, father and son, in a place of healing, a place that existed because one child had seen another human being's pain and responded with compassion, a place that proved that sometimes the most powerful currency in the world is not money. It is love. It is presence. It is one person saying to another, "You are not alone. I see you. I care about you." And that, James knew, was the only test that truly mattered.